Essa semana nós vivemos aqui em Salvador a extraordinária experiência que foi receber o Fórum Social Mundial, um evento que é organizado por movimentos sociais de todo o mundo e que traz a discussão em torno das questões das desigualdades sociais e das estratégias de transformação social. Esse evento, que já ocorreu em muitas cidades brasileiras e muitos outros países, e que já reúne cerca de 120 países, trouxe à Bahia, e especificamente em Salvador, pessoas de culturas diversas, numa declaração, numa demonstração inequívoca de convivência, de respeito e de rejeição a todo tipo de intolerância, né? A UNEB assumiu e o fez com muita honra e responsabilidade para todos nós a realização deste fórum, que pela dimensão que ele tem é um tipo de evento impossível de ser realizado apenas por uma instituição. Requer parcerias com universidades, como foi o caso, e com o próprio governo, como foi o caso. Nesses dias que antecederam o fórum e durante a própria semana do fórum, nós assistimos situações muito desastrosas no Brasil, né, e na Bahia. Exemplo disso foi a intimação do professor da UFBA para esclarecer sobre a oferta de uma disciplina que tinha como título o golpe de 2016, o assassinato de uma mulher negra, vereadora, socióloga, homossexual, que denunciava a violência policial e das milícias. E vimos também em notas da imprensa e redes sociais o questionamento pelo uso de recursos públicos, pela UNEB, para a realização deste fórum. E apesar da indignação que temos diante de fatos assim e da própria dor que atravessamos, fatos como esses são matéria-prima das universidades. As universidades, elas são encarregadas de pensar o mundo, pensar os fenômenos sociais, falar sobre eles, questionar, enfim, essa é a nossa lida, essa é a nossa tarefa. E esses fatos nos dizem muitas coisas, né? Eles nos falam sobre os sórdidos métodos de se fazer política no nosso país e no nosso estado. Eles nos revelam a falta de informação e, sobretudo, de conhecimento que paradoxalmente dá sustentação à circulação de notas infundadas em redes sociais e na imprensa. E eles também nos instigam a prosseguir nessa luta pela defesa da educação pública, da universidade pública, pelo combate às desigualdades sociais e pelo fortalecimento da democracia, né? A UNEB é uma universidade pública, estadual, com 40 anos de existência, com 30 mil alunos, com mais de 4 mil servidores, com mais de 800 doutores, presente em 24 municípios do estado da Bahia, em 19 territórios de identidade. A gente se pergunta por que a UNEB, com essa história, com essa configuração, tem sido vítima de tantos ataques, né? Essa nossa universidade firmou com o governo do estado da Bahia, através de duas de suas secretarias, a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social e a Secretaria de Relações Interinstitucionais, firmou um protocolo para a realização do fórum.
Esse protocolo foi publicado em Diário Oficial no dia 31 de janeiro deste ano. A UNEB contou com suplementação orçamentária publicada em Diário Oficial de 20 de janeiro deste ano. E a UNEB fez publicar a chamada pública no Diário Oficial de 21 de fevereiro de 2018. Olha, nós sabemos que uma suplementação orçamentária está sujeita à execução financeira, sujeita à prestação de contas e sujeita ao controle por parte dos órgãos do Estado, a fiscalização e controle por parte dos órgãos do Estado, como a qualquer gasto, todo e qualquer gasto público, né? Entretanto, as notas que circularam pela imprensa e pelas redes sociais induzem a se pensar como se o gasto tivesse sido realizado de forma indevida, né? Mesmo após o esclarecimento do reitor da UNEB, né, com expressa indicação dos documentos publicados em documentos oficiais publicados em Diário Oficial. Não se corrige essa informação junto às redes sociais, junto à imprensa. O silêncio do governo do Estado diante desses fatos também é uma questão a ser levantada. Esse silêncio nos atinge sim. Mas ele também nos oferece a oportunidade de travar uma discussão sobre a situação das universidades estaduais, no caso da Bahia, e muito especialmente sobre seu orçamento, seu financiamento e sua gestão institucional, né? É tarefa, sim, da universidade participar e promover eventos como o Fórum Social Mundial. Um evento, ademais, que reuniu cerca de 60 mil pessoas, religiosos de matriz africana de 15 estados brasileiros, lideranças nacionais, internacionais, artistas, sociólogos, filósofos, cientistas sociais, estudantes, movimentos sociais, pesquisadores de todas as áreas, promovendo discussões sobre temas como educação do campo, educação indígena, educação de jovens e adultos, a luta das mulheres, as ações afirmativas, o apoio aos estudantes universitários, enfim, uma semana de atividades gratuitas, que, como já explicitou em nota também pública um colega nosso da UNEB, sem shows, trios elétricos, sem fogos de artifício, sem privatização de espaço público, sem patrocínio de bancos ou de cervejarias, sem envolvimento de familiares dos gestores universitários na contratação de serviços de qualquer natureza, enfim. E é tarefa, sim, do governo do Estado prover recursos para as universidades estaduais. Recursos que, neste caso, né, se referem a uma suplementação orçamentária, ou seja, recursos que não saíram do orçamento da UNEB aprovado para 2018. Pois bem, aqui nós chegamos ao ponto, né, quase sempre intocado pelos governos da Bahia e do Brasil. As universidades estaduais, a despeito de serem públicas, não recebem financiamento da União. E pasmem, é dispositivo constitucional, artigo 211 da nossa Constituição de 88. A desresponsabilização da União na sustentabilidade das universidades estaduais.
A oferta, entretanto, de vagas públicas para a educação superior no Brasil, que garante o acesso dos jovens à educação universitária, é complementada pelas universidades estaduais. Esse dado é muito fácil de ser verificado. Basta acessar o Censo da Educação Superior no site do INEP. Mas há mais ainda, né? Seja por restrição orçamentária, seja por inércia, indiferença, negligência de dirigentes e ou parlamentares, a União sequer exerce função redistributiva ou supletiva, como prevê o parágrafo 1º do mesmo artigo 211 da Constituição Federal de 88 e que é repetido na LDB, no seu artigo 9º, inciso 3. Ora, universidades não são instituições repassadoras de conhecimento, no que já atuariam como as antigas escolas, né, e que a sociedade contemporânea já ultrapassou essa fase da necessidade de apenas uma transmissão do conhecimento. As universidades não são instituições repassadoras de conhecimento, não são reprodutoras do já sabido. E mesmo quando elas tratam e lidam, de fato, com o conhecimento já produzido, já sistematizado pela humanidade, né, elas o fazem como promotoras do conhecimento. Elas o fazem sobre a análise crítica do que foi produzido, inclusive do que ela própria produz, né? E é assim que vê nossa legislação, né? Há dispositivo na LDB de 96, que aqui eu vou ler. As instituições de educação superior constituídas como universidades integrar-se-ão também na sua condição de instituições de pesquisa ao Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, artigo 86 da LDB. Portanto, as universidades estaduais são instituições de pesquisa. Esse quadro breve que a gente menciona aqui sobre a situação das universidades estaduais, sua missão, o seu fazer, levanta muitas questões. Por exemplo, a União não exercerá na Bahia função redistributiva e supletiva mediante assistência técnica e financeira ao Estado na perspectiva da equalização das oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade, como prevê a legislação? As universidades estaduais da Bahia estão sendo, de fato, mantidas integralmente pelo Estado, previsto como está na legislação? O Estado da Bahia declinou do direito de receber, em matéria educacional, educação superior, recursos técnicos e financeiros da União? Estão sendo suficientes os recursos do Estado da Bahia destinados às suas universidades estaduais para assegurar o cumprimento dos objetivos previstos na Constituição Estadual, artigo 262, inciso 1, 2, 3 e 4? Existem critérios para a definição de limites à capacidade do Estado para com suas universidades estaduais? Quais são esses limites? Quais são esses critérios? Há questões, inclusive, que são da ordem do dia para as nossas estaduais baianas, né, como as discussões sobre a autonomia universitária. Nós perguntamos
As discussões sobre a autonomia universitária que estão se dando dentro dos ambientes das secretarias de Estado da Bahia tendem a se caracterizar também por desresponsabilização do Estado com relação às suas universidades estaduais? É para se perguntar mesmo, né? Como conseguem as universidades estaduais, no nosso caso as estaduais da Bahia, dar conta de uma formação que vai da graduação à formação estrito sensu, realizar pesquisas em diversas áreas do conhecimento, desenvolver ações para as comunidades, difundir e socializar resultados de estudo e de pesquisas, promover a internacionalização e a mobilidade de alunos e professores, recepcionar a vinda de pesquisadores, concorrer a editais e captar recursos para a pesquisa, na medida em que muitos desses editais, inclusive, né, não aceitam a participação das universidades estaduais. Em suma, como elas conseguem responder a indicadores do MEC, do SINAIS, da CAPES, do CNPq? Como elas estão fazendo a gestão universitária, acadêmica, institucional? A UNEB é um projeto vitorioso. A UNEB é um projeto vitorioso que incomoda alguns setores da nossa sociedade. Nós que nela trabalhamos há muitos anos, a respeitamos por sua opção como uma universidade inclusiva, socialmente comprometida, com base comunitária e municipal, responsável por adentrar o interior do estado da Bahia e valente por consolidar um projeto institucional que pouco apoio obteve do Estado brasileiro e de muitas das suas instâncias. Nós seguimos atentos. Nós sabemos que a situação que as universidades públicas atravessam hoje no país requer a participação consciente, qualificada da nossa comunidade acadêmica, professores, técnicos, estudantes e da sociedade civil. E requer também a vigilância e o controle sobre as ações e sobre as omissões do Estado quanto às suas responsabilidades junto às universidades estaduais. Este é, no meu entendimento, no nosso entendimento, o caminho de fortalecimento da democracia, de sustentação da luta contra as desigualdades sociais e da defesa da educação pública.